Esse daí é Fallout New Vegas. Um dos jogos aí que eu tenho jogado no último mês e que é basicamente uma das minhas obsessões aí atualmente. Esse jogo possui aqui um dos universos mais envolventes e mais interessantes que eu já vi em qualquer mídia que eu já joguei, assisti, enfim, qualquer merda aí. E como eu joguei um pouquinho desse jogo aí no último mês, eu acho justo eu fazer um vídeo sobre ele aqui e contar um pouco pra vocês sobre por que eu acho esse jogo tão interessante. Esse jogo se passa num cenário pós-apocalíptico, em que aconteceu uma guerra nuclear entre Estados Unidos e China, no ano de 2077. O jogo se passa mais de 200 anos depois da guerra, tá? Mas eu tô dando um contexto aqui antes, aqui sobre o universo como um todo, porque eu acho que ajuda a gente a entender melhor tudo o que tá acontecendo aqui. A humanidade aqui nos Estados Unidos conseguiu sobreviver graças a uma empresa chamada Vault-Tec. Foi uma empresa ali que o próprio governo americano contratou para construir bunkers subterrâneos para abrigar a população em caso de catástrofe nuclear. Mas a Vault-Tec na verdade tinha algumas outras intenções além de só abrigar a população, né? A gente vai chegar lá mais para frente nesse vídeo. Esse é um universo que ele tem uma estética retrofuturista. Nos acontecimentos do Fallout New Vegas aqui a gente está falando do século 23, né? O jogo se passa durante o século 23, quase no 24 inclusive. Ou seja, a gente está falando de um futuro bem distante aqui, o jogo tem várias tecnologias super avançadas que a gente não tem hoje em dia, mas as coisas têm cara de coisa velha. Porque toda a estética desse universo ela é baseada numa imaginação que as pessoas da década de 50 tinham do futuro. Então o jogo se passa no futuro, mas tem essa estética de coisa velha, de coisa vintage, né? Porque é assim que as pessoas da década de 50 imaginavam que seria o futuro. E você vê essa influência da década de 50 não só no visual das coisas, mas também nas músicas, na vestimenta que os personagens usam, nas linguagens, né? No linguajar do pessoal, enfim. Você vê ele em basicamente todo lugar, né? E assim viveu a sociedade, né? Dentro dos bunkers aqui da Vault-Tec e entre os acontecimentos aqui do começo da Grande Guerra e o começo de Fallout New Vegas aconteceu uma porrada de coisa que eu não vou citar aqui nesse vídeo porque não é o foco do vídeo, tá? Teve os acontecimentos de Fallout 1, Fallout 2 e Fallout 3 e eventualmente chegamos aqui no ponto desse vídeo, Fallout New Vegas. Aqui o jogador controla um entregador de um serviço de correio chamado Mojave Express, que durante uma das suas entregas você tomou um tiro de um cara usando um terno xadrez. No começo do jogo ele mostra todo esse acontecimento. O seu personagem foi salvo por um médico aqui de uma cidadezinha remota chamada de Good Springs, que fica do lado dos acontecimentos ali da introdução do jogo. Você vai entrar na customização de personagem aqui desse jogo, e é aqui onde ele começa a mostrar todo o seu brilho. As interações que seu personagem vai ter disponível durante sua aventura toda vai ser ditada pelo jeito que você construiu o seu personagem. Você vai encontrar skill checks durante o seu gameplay para todas essas skills aqui. Independente de qual personagem você criar, você vai encontrar um uso para ele. Desde o começo do jogo, você vai ser colocado em conflitos em que você vai precisar tomar decisões aqui. E o mundo inteiro do jogo vai responder às decisões que você tomar aqui dentro, incluindo o final do jogo. O final desse jogo possui mais de 500 mil combinações de finais diferentes. Eu juro que eu não estou inventando esse número. Aqui você percebe a genialidade por trás desse jogo e por que ele é citado como um dos melhores RPGs de todos os tempos. E para exemplificar tudo isso que eu tô falando aqui e o tipo de coisa que você vai encontrar no seu gameplay, eu vou fazer um walkthrough aqui de uma das quests do jogo, tá? A quest que a gente vai estar analisando aqui é uma quest chamada Beyond the Beef. É uma quest que você encontra lá dentro da Strip de New Vegas, quando você fala com um cara chamado Hack Gunderson. Ele tá sentado aqui dentro de um cassino que se chama Ultralux. Ele é um cassino que ele é gerenciado por uma família aqui, por uma facção que se chama White Glove Society. Uma facção assim que usa um linguajar muito requintado, muito formal, e eles usam vestimentas muito bonitas assim, né? Desde o primeiro contato com esses caras aqui, eu sempre senti que tinha alguma coisa além disso. Quando tu conversa aqui com o Hack Gunderson, ele vai te contar o real motivo pelo qual ele tá aqui dentro. O filho dele, Ted Gunderson, sumiu aqui dentro do cassino, e ele tá preso aqui dentro esperando respostas pelo filho dele. You're dead right, it's serious. I ain't seen my son in hours. Você pode oferecer pra ele a sua ajuda, e aí vai começar a quest, e é aqui que a gente vai entrar num rabbit hole sinistro, mano. Se a gente conversar com uma das líderes aqui dentro do cassino, Marjorie, aqui são reveladas duas coisas pra gente. A primeira é que existia um investigador pra esse caso aqui do Ted Gunderson dentro do hotel, e que o próprio investigador também tá sumido.
E a segunda é que a White Glove Society foi uma facção que praticava canibalismo antigamente. Now, didn't I already tell you that we don't do that sort of thing? Ela te fala que se você conversar com um outro gerente aqui da facção, chamado de Mortimer, ele pode te botar em contato com um investigador. But I think given the circumstances, he'll want to speak with you. Chegando aqui no quarto do investigador, você vai encontrar ele dropado no chão, completamente morto. Você vai tomar uma emboscada ali que os próprios membros da White Gloves fizeram aqui. E depois de lidar com esses caras aqui, você luteia uma nota no chão que tá do lado do corpo do cara. Era uma nota que era escrita pro investigador falando pra ele se encontrar com alguém na sala de banho às 4 da tarde. Quando você vai pra sala de banho às 4 da tarde, você se encontra com um outro NPC aqui de dentro da facção. Um cara que se chama Chauncey. E ele vai te contar toda a verdade aqui por trás desse caso todo. Basicamente o que tá acontecendo aqui dentro é que o Mortimer quer voltar pros velhos costumes da facção e voltar a consumir carne humana. E que o filho aqui do Hack Gunderson foi raptado para ser servido como refeição dentro do cassino. O plano do Mortimer é que depois da cerimônia ali da refeição, ele vai fazer uma revelação aqui para todo mundo de dentro da facção de que na verdade o que eles estavam comendo aqui era carne de gente. Mortimer wants to reintroduce humans into our cuisine. Since eating people is a crime we punish by death, he's going to do it in secret. After everyone has eaten it, he'll tell them. Agora o jogador precisa chegar na cozinha, onde tá o Ted Gunderson. O jogador, para chegar lá, ele pode fazer um monte de caminho diferente também. Se o seu boneco tiver uma reputação muito alta, você pode falar com a Marjorie e ela vai te botar como um membro honorário aqui da facção e você vai ter acesso à cozinha. I could sponsor you as an honorary member, but I don't know that you've achieved the level of status that would gain the society's approval. Você pode tentar também fazer um pickpocket no Mortimer e roubar a chave da cozinha dele. Se isso vai dar certo ou não depende da skill de sneak do seu personagem, tá? Ou você pode fazer um lockpick aqui na porta da cozinha e só entrar dentro da cozinha seco e foda-se. Se você entrar aqui dentro da cozinha sem ser um membro honorário, né? Se você entrar de um jeito, entre aspas, ilegal aqui dentro, né? Você vai se encontrar com um dos guardas aqui e daí você pode lidar com ele de duas formas diferentes. Ou você pode passar um skill check de repair, né, de reparação aqui, e daí o seu boneco vai falar que você só tá aqui dentro pra reparar uns canos e tá tudo bem. Ou você pode só matar o cara seco, pegar uma arma silenciada aqui dentro, dar um tiro na cabeça dele e foda-se. Chegando aqui no freezer, você vai se deparar com o cozinheiro aqui dentro do cassino. E aqui você tem várias opções também. Se o seu boneco tiver uma skill alta de barganha, você pode falar pra ele vender um dos cookbooks dele pra você, né? Ou se o seu boneco tiver uma skill muito alta de medicina, você pode dar um reality check nele e falar pra ele que ele é um traumatizado de merda e ele vai concordar com você. Oh, I see how it is. You think because my father walked out on us when I was 5, now I have to yell at people. Or because my mother was a deranged chem fiend who regularly brought strange men home who told me to call them uncle. Or because my sisters would lock me in a shipping crate when they didn't want me around. And my brother... God, I'd forgotten about that. How could they do that to me? E daí ele só vai embora do cassino e ele vai te deixar um dos livros de receita dele. Eu vou falar pra vocês porque que esse livro de receita ele é importante pra quest mais pra frente. Agora chegando aqui finalmente no Ted Gunderson, a gente pode falar pra ele tudo o que tá acontecendo aqui dentro. E falar pra ele seguir a gente que a gente vai tirar ele daqui de dentro. Pra gente tirar ele daqui de dentro, a gente vai precisar passar pela sala de jantar aqui de dentro do cassino. E pra conseguir fazer isso, a gente tem duas formas. A gente pode botar droga no vinho que vai ser servido durante a refeição e apagar todo mundo. E daí quando todo mundo tiver apagado, a gente só sai daqui de dentro e foda-se. Ou a gente pode usar o livro de receita que o cozinheiro deu pra gente e fazer uma refeição nova que vai ser servida durante o jantar. E até aqui o seu personagem vai ter escolha. Você pode fazer a refeição sem nem ter pegado o livro de receita do cara. Mas pra fazer isso o seu personagem vai precisar ter uma skill muito alta de survival, 75, é uma pontuação bem alta. Se você tiver pego ali o livro de receita do cozinheiro, você pode fazer uma refeição de imitação da carne humana. Você vai precisar do livro de receita e uma skill de inteligência de 6 pra conseguir fazer isso aqui dar certo. E quando acontecer o jantar e o Mortimer for fazer a revelação pro público, você pode só incriminar ele na frente de todo mundo. What the... Who is this trespasser? What are you... Why is he there? Who are we eating right now? So be it. But we are all cannibals here. My death will be a constant reminder, and someday you will all remember. Over here!
E depois que o Mortimer já estiver morto, você pode falar com a Marjorie pra explicar toda a situação pra ela. E daí você pode só sair de dentro do cassino com o Ted Gunderson te seguindo e levar ele pro pai dele, terminando assim a quest. Existe uma outra forma de você chegar nessa conclusão aqui. Quando você estiver falando com o Mortimer, você pode falar pra ele aqui que você também é canibal. Você pode fazer isso de duas formas. Se o seu boneco tiver uma skill de fala bem alto, você precisa passar um skill check aqui de 63 da skill de fala, e o seu personagem vai mentir pra ele falando que você também é um canibal. Daí ele vai te contar toda a verdade aqui que a gente já viu qual que é. Se o seu personagem também for um canibal, porque existe esse perk dentro do jogo, o jogo te dá essa opção, você pode só falar pra ele que você é um canibal e tá tudo bem, você nem precisa passar no skill de fala. Se o jogador ele opta por fazer esse caminho aqui, ele também tem uma outra alternativa. Ele pode ajudar o Mortimer. O Mortimer vai falar que ele precisa de um replacement aqui pro Ted Gunderson. E daí ele vai te contar onde você pode encontrar esse replacement pra ele. É um cara que se chama Carlyle Sinclair III. É um cara que aparentemente não tem histórico familiar nenhum, e se esse cara sumir, ninguém vai ligar. E chegando aqui, você tem, tipo assim, umas 5 opções, 6 opções pra conseguir lidar com esse cara. Você pode passar uma skill de fala e convencer ele a ir pro cassino. Yeah? Okay, maybe I will. Hell, anything's better than this. Thanks. Se o seu personagem for feminino e tiver o perk Black Widow, você pode persuadir ele falando que você vai ter uma relação sexual com ele dentro da lixeira. E daí o teu boneco deixa ele inconsciente lá dentro. The dumpster? That's filthy. I can't tell you how much that turns me on. Ou você pode passar um check de força, medicina, guns e unarmed skills pra deixar ele inconsciente. Oh, that feels nice. I can already feel myself. E daí beleza, conseguindo aqui o substituto é só a gente voltar pro cassino e daí termina a quest. Just as I asked. What a magnificent relief. Ou a gente pode fazer de outra maneira, tem mais um final aqui. Esse final aqui, o que a gente vai fazer é incriminar o próprio Hack Gunderson de matar o próprio filho dentro do cassino. But you would need to deal with his father, Heck. Perhaps if you could smear some of Ted's blood around his father's hotel room, you could frame him. Pra fazer isso, a gente vai precisar entrar dentro da cozinha, matar o Ted Gunderson. My daddy's gonna kill all you. Pegar amostras do sangue dele, do corpo dele, entrar dentro da suíte em que o Hack Gunderson, que é o pai dele, tá hospedado dentro do cassino, e espalhar o sangue do filho dele aqui dentro. E daí a gente chama um dos seguranças aqui da cidade de New Vegas pra prender o Hack Gunderson, terminando assim a quest. Hack Gunderson, you're under arrest for the murder of Ted Gunderson. What in blazes? That's my son you're talking about. He ain't dead. I'm looking for him. It is my duty to inform you that murder is a serious crime. As a murderer, you should be feeling emotions such as guilt, sorrow, and shame. If not, you may wish to consult a mental health professional. Where's my son? What'd you do with my boy? I hope this experience has taught you an important lesson about the value of human life. You can't do this to me. This is a mistake. Please allow me to escort you to the nearest criminal processing facility. The hell I will. Stand back, citizens. Deceased bodies are a known source of illness and a potential tripping hazard. Na moral, olha o nível de detalhe que tem a quest desse jogo. Isso aqui é uma quest. O player não só tem 1 trilhão de jeito de resolver o problema aqui dentro, mas o mundo do jogo reage às escolhas do player, inclusive influencia no final. E é claro, se você não curtiu nenhuma das alternativas aqui que eu citei nesse vídeo, sempre tem uma alternativa aqui presente que ela é muito divertida. And I've rambled and I've rodeoed around. I never once thought of settling down. But darling, the moment I laid eyes on you, I knew my rambling days were through. Made up my mind a long time ago, when the right man came along, somehow I'd known
stirrup to stirrup, side by side.